nós vamos falar um pouco sobre pilha de protocolo de comunicação, tendo duas formas de explicar a pilha de protocolo de comunicação, duas formas de organizar. Se chama o modelo ISO ou OSI e TCP/IP. O modelo ISO ou OSI é um modelo que vai no sentido de modelo teórico que ajuda a organizar o desenvolvimento dos diversos protocolos de comunicação e divide em 7 camadas com funções específicas, com objetivos específicos. Cada camada, como a gente vai ver aqui numa pilhazinha, uma em cima da outra, ela tem que conversar com a camada de cima e a camada de baixo. A gente vai ver em seguida isso aí. E o modelo TCP/IP, ele é um modelo mais simplificado e ele é quase que uma interpretação do que virou a realidade das redes de computadores, dos protocolos que mais se consolidaram. Então, ele só prevê 4 camadas de protocolos, que basicamente também englobam partes dessa. A gente pode corresponder um modelo ao outro e dizer, olha, essa camada do OSI corresponde àquela do TCP/IP, tudo isso. Mas são duas formas de representar. O OSI, então, ele é mais completo, mais complexo também. E o TCP/IP é quase que o que se consolidou em redes de computadores e como a gente interpreta essas funções dos protocolos. A primeira parte que corresponde à pilha do modelo OSI, então. OSI ele vem para o Open Systems Interconnection. É algo bem amplo e que a entidade chamada... Não confunda o modelo da pilha OSI com a entidade, organização, que se chama ISO. Por isso, muitas vezes, essa pilha é chamada ISO-OSI, ou OSI-ISO. Mas ISO é o nome da entidade e OSI é o Open System Interconnection. Ele é um modelo consolidado para padronização no entendimento e desenvolvimento de protocolos de rede. OSI não é um protocolo em si, não se trata disso, mas um modelo para compreender e projetar arquitetura de redes que sejam flexíveis, robustas e interoperáveis. Meu Deus, o que quer dizer isso? Uma rede interoperável é dois fabricantes implementam dois dispositivos compatíveis com certo protocolo. Elas vão operar entre si. Ou então, eu quero. Tem um protocolo que está na camada de aplicação que eu quero que consiga trafegar dados num certo pilha de comunicação. Ele tem que, de uma forma bem organizada, conseguir conversar com a outra camada da pilha de comunicação logo abaixo. Robusta para que tenha um bom desempenho e funcione direito e não tenha exceções que possam causar problemas de operação. E flexível, se a gente for ver, flexível aí tem muito a ver com permitir troca de protocolos dentro dela, não ser engessada a só funcionar numa condição. Surgiu um protocolo novo de comunicação, existe na camada de transporte, existe TCP, UDP e isso criou um terceiro protocolo muito bom aí. Uma forma que seja fácil dos dispositivos serem reprogramados para também passar a operar com esse outro protocolo e não ter que mudar a pilha inteira de comunicação e trocar um monte de coisas no meio do caminho. Então, se a gente for olhar, de uma forma geral, esse modelo ele corresponde a essas camadas aqui. 3 camadas chamadas superiores, que são aplicação, apresentação e sessão. Para nós, que nós trabalhamos mais do ponto de vista da eletrônica e a gente está mais próxima do meio físico, da eletrônica mesmo da coisa, do que do sistema operacional, que se trataria dessas camadas de cima aqui, elas são mais abstratas. Já essas camadas de baixo aqui, que são camadas inferiores, camadas de data flow, de fluxo de dados mesmo, elas vão ficar bem claras para nós, vão ficar bem objetivas o que a camada de transporte faz. A gente vai ver principalmente protocolos tipo TCP e UDP, camada de rede, que é o protocolo IP, ou a base da internet de fato, ela reside aqui na camada de rede, enlace de dados, que tem a ver com redes próximas, redes locais, como dispositivos conversam, e a camada física, que é o meio realmente de fato como eu represento tensão, corrente, intensidade de luz numa fibra óptica, como é que eu represento os dados ali? Como é que eu codifico os dados também está aqui entre a camada de enlace e a camada física. Essa organização em pilha também, ela é feita dessa forma porque essa, essas várias camadas elas devem ser razoavelmente independentes, de forma que para se tornarem interoperáveis, existem interfaces padrão definida entre cada uma dessas camadas aqui. Para que servem essas interfaces padrão?
Vamos dizer que o meu computador tem uma interface Wi-Fi e uma internet com cabo, fato. Elas correspondem a esses dois protocolos que eu falei ali de enlace de dados e camada física aqui juntos. Wi-Fi e Ethernet estão mais ou menos aqui, usando essas duas camadas de baixo. Então, o meu sistema operacional implementa protocolo IP, famoso protocolo internet que está na camada de rede, IP. Como existe uma interface bem especificada em como o sistema operacional conversa com a interface de rede, seja por um cabo Ethernet ou seja por Wi-Fi 3.802.11, o meu sistema operacional ele vai conseguir, se eu conectar um cabo de rede, mandar os dados da camada IP para a camada de enlace correspondente a um cabo de rede Ethernet. Se ele também tiver implementado em paralelo aqui Wi-Fi, que usa comunicação por radiofrequência e, portanto, um enlace de dados e camada física diferenciados, o meu sistema operacional, por ser uma interface padrão, ele conversa, simplesmente mudando o endereço do qual ele está enviando, ele conversa com a camada, implementa o protocolo Wi-Fi aqui embaixo também, e eu consigo de forma transparente usar um ou outro. Do ponto de vista do usuário não muda nada, porque o usuário só está vendo o que ocorre aqui em cima da aplicação. Tudo que está embaixo aqui depende de implementação de software, seja do sistema operacional, ou seja de outras partes do software, mas por existir essas interfaces bem definidas entre as camadas, existe a possibilidade de implementar várias camadas. O meu computador tem 3 placas de rede. Ele tem essas camadas de enlace, dados e física replicadas mais vezes, em partes diferentes do software ou do hardware mesmo. E usando uma mesma interface padrão, o meu sistema operacional consegue conversar com um, com outro, ou com outro aqui. Não é necessário que cada novo fabricante de placa de rede vá lá e fale com a Microsoft e diga, por favor, inclui essa minha informação aqui, como trocar dados com o meu hardware aqui. Apesar de existir um arquivinho lá, driver, né, para conversar ali no meio, mas é bem especificado como as informações vão trafegar entre a camada de rede e enlace de dados, assim como entre a camada de rede de transporte. E esse é um dos objetivos de modelar essa pilha de protocolos de comunicação com esse modelo OSI. A gente conversou rapidamente na aula passada sobre o que era encapsulamento de dados. E a gente viu uma figurinha bem tranquila aqui. Deixa eu dar até uma espiada nela de novo. Que talvez não tenha assustado ninguém. Tá ali a figurinha. Quando a gente falou de encapsulamento de dados, era mais ou menos isso aqui, simplificado. Que era o que de fato vai ser enviado para um fio, de cabo de rede, vai circular como um sinal elétrico no meio de comunicação. Essa informação toda aqui. O dado do usuário é só esse quadradinho aqui. A gente viu no exercício até na tarefa 1, que é o dado efetivamente transportado, dado que a aplicação realmente enviou. Para mandar para o meio físico, ela insere cabeçalhos e rodapé, no caso, de um lado do outro, um monte de informação antes e depois do dado, antes de transmitir. Isso aqui a gente definiu como encapsulamento. A gente encapsula o dado com mais informações, com funções que não têm a ver com o dado de fato, as funções auxiliares para gerenciamento da própria informação na rede, saber para quem enviar, quando enviar, conferir se o dado vem inteiro, se não vem inteiro, endereçar ele, protocolo IP aqui, ó, endereçamento a nível global, tudo isso. Conceito de encapsulamento. Agora a gente dá um passinho além, porque a gente fala do encapsulamento dentro dessa camada OSI, que tem bem mais camadas. Vejam que é bem análogo ao que a gente viu anteriormente. Os dados do usuário, de fato, estão aqui no meio. Ao enviar para a camada de aplicação pode somar um pouco mais de dados aqui em algo que precede os dados, então a gente chamaria isso aqui de cabeçalho. Na camada de apresentação também ele pode adicionar um pouco de informação a mais. Vejam que o bloquinho ficou como P, na camada de seção como S, na camada de transporte um pouquinho mais. Então, na teoria, o encapsulamento ele pode, a cada nova camada inserida, adicionar um pouquinho mais de informação na frente e atrás. Não que esses blocos estejam proporcionalmente, conforme o tamanho aqui, eles representem a quantidade de informação que tem mesmo. Isso aqui é meramente ilustrativo, eles podem ser maior, menor ou até mesmo inexistentes. Mas chegando lá embaixo, na camada física, a gente pode chegar a enxergar aqui os dados dos usuários sendo precedidos de vários cabeçalhos diferentes. Cada cabeçalho vai dizer, no mínimo, alguma informação para identificar
o que vai vir na camada de cima, ou seja, para quem entregar na camada de cima, e funções auxiliares, endereçamento, conferência de dados, tudo isso relacionado com a própria camada. Também pode vir acompanhado de um rodapé aqui, que é uma informação que vem depois dos dados. Então, aquela ideia de encapsulamento, imagine isso aqui, é um dado que é posto dentro de um saco, bota um cabeçalho em volta dele, bota dentro de outro, bota de outro, dentro de uma caixa, e no final o que trafega no meio físico é um pacote desse tamanho para carregar algo muito pequeno lá dentro. Ou então, aquele algo muito pequeno pode ser a maior parte do volume também. Não quer dizer que esse overhead, que é todos esses cabeçalhos e rodapés que a gente vê extras aqui, ele seja a maior parte, não quer dizer isso. Mas então, a gente estende essa definição de encapsulamento para algo maior e agrega quantas camadas existirem na pilha de comunicação. A gente pode elencar, conforme o modelo OSI, coisas que correspondem a cada uma das camadas. E eu vou pedir para vocês revisarem isso aqui depois, porque é bastante informação, na verdade. Na camada de física, a camada mais de baixo, é aquela que está mais embaixo aqui, que corresponde efetivamente a entender qual a natureza do sinal comunicante e o meio físico. É radiofrequência, é um sinal num cabo, é um comprimento de onda no domínio óptico, que seria uma fibra óptica, por exemplo, comunicação infravermelho. É só aqui nessa camada física que a gente vai falar sobre isso. Basicamente, o que vai tocar a eletrônica na camada física. As características físicas da interface, dimensões, tamanho do cabo, tamanho do conector, a representação dos bits. Os bits representam pulsos, representam senoides, do tamanho eles são, amplitude, maior tensão, menor tensão. Qual a taxa de dados efetiva, qual a taxa de dados total que vai chegar? Como é que ocorre a sincronização entre os bits na sequência? Como é que eu consigo identificar que aqui começou um bit e aqui terminou outro? Qual a topologia física implementada? Tudo está correspondendo à camada física 1. Aqui, na taxa de dados, corresponde àqueles 54 megabits. A taxa máxima de dados que pode ocorrer em um determinado meio. Está determinada por característica da camada física. Todas as camadas de cima, elas vão ter taxas de dados menores, máxima igual, mas menores do que essa aqui. Porque o que define é no meio físico, quanto tempo tem que durar um bit para conseguir para esse protocolo funcionar. A camada 2 de enlace, que ainda é bastante grudada aqui na camada física, bem próxima, enlace de dados, ela pode implementar ou não detecção de erros, porque aqui ela já recebeu os bits decodificados. Ela já não entende níveis de tensão, aqui já é um domínio digital, camada de enlace. Ela também faz um endereçamento físico, que é vários dispositivos no mesmo meio se comunicando, eles têm que se enxergar. Ou seja, isso aqui é um endereçamento só vale na rede local, é entrega localmente. Não estamos falando de internet, em que na internet circulam por vários meios. No meu computador aqui eu posso estar usando Wi-Fi, até o meu roteador. O roteador conversa com fibra ótica para lá de fora, daqui a pouco o meu servidor, meu provedor de acesso à internet usa um cabeamento metálico, o que ele for fazer. Mas a camada de enlace já enxerga somente os dispositivos na rede local. É o meu computador, o meu roteador e o meu celular se enxergam aqui na rede local. Ele encapsula em pedaços em pacotes de dados que chamam de frames. Vamos devagar, que essa nomenclatura de tipos de tamanhos de nomes de pacotes a gente vai ver em seguida na próxima aula. É ela que faz o controle do fluxo de dados. Porque ela não pode enviar mais dados para a camada física do que ela suporta. E controle de acesso ao meio. Gerencia quem é que pode acessar aquela rede em cada momento. Naquelas topologias lá de barramento, existia uma política de acesso, em que se vários computadores transmitissem ao mesmo tempo, eles não se entenderiam. Eles iam gerar interferência um no outro, né? Então, existe uma política de controle de acesso ao meio. Isso vale para a camada 2, camada de enlace. A camada de enlace nos diz isso. Existem políticas bem claras de acesso para que minimize a quantidade de tentativas de acesso simultâneo que vão gerar conflitos na rede. Subindo um pouco mais, a camada de rede, a camada 3, corresponde a essa camada aqui, que eu já dei um pequeno spoiler. Internet Protocol está aqui, camada de rede. Ela é aquela que garante a entrega entre origem e destino. Na camada 3, ela já não enxerga somente mais a rede local. O protocolo IP, que está na camada 3, é o melhor exemplo que a gente tem aqui, ela
excede a rede local. Ela consegue passar para outras redes. Mesmo que o meu computador esteja usando Wi-Fi, tem um cabo de rede ligado na saída do meu roteador e daqui a pouco tem a fibra óptica, a camada de rede não enxerga isso aí, porque tudo isso aí corresponde à camada 2 enlace. Se um pacote for enviado pela minha camada de rede, ele vai ser entregue no Japão, na camada de rede do servidor que esteja lá buscando a informação lá dentro, igual na camada de rede daquele servidor que vai receber uma requisição da informação. E essa camada de rede, então, faz endereçamento entre origem e destino a nível literalmente global aqui. A gente chama esse endereçamento de endereçamento lógico, exatamente para ficar em contraste com o endereçamento físico, que é o endereçamento de todos os dispositivos que usam o mesmo meio físico, que usam o mesmo cabeamento metálico ou que usam o mesmo Wi-Fi na camada de enlace. Na camada 3 é um endereçamento lógico, então ele independe do meio físico no qual essa informação está trafegando. Existe um processo chamado roteamento na troca de pacotes entre redes. Então, toda vez que o pacote passar para uma próxima rede, vai ser determinada qual a rota que ele vai seguir. Ele vai ser entregue diretamente para um dispositivo ligado naquela rede, ele vai ser entregue para um dispositivo capaz de jogar adiante para outra rede. Ele corresponde à função que aqueles pontos intermediários lá que fazem quase como centrais de comutação em telefonia. Para no meio e define para onde vai aquele pacote. Então, roteamento na troca de pacotes corresponde à camada 3. Enquanto que na camada 2, quem se enxerga localmente só vê quem está no mesmo meio de acesso. Por isso se chama de endereçamento lógico. E nessa camada encontra-se o conhecido protocolo internet. Então, protocolo IP. Internet Protocol. Chegando na camada 4, nós subimos mais um passo agora. Vejam que tudo que chegar na camada 4 e tudo que sair da camada 4 já se considera que o pacote saiu daqui e foi entregue no destino. Já consegue a nível global entregar uma informação. A gente poderia até dizer isso aqui, que até a camada 3 a gente pode relacionar com o correio. A gente simplesmente bota o endereço, larga ali e eles dão um jeito de entregar. A camada 4 faz outras coisas em cima. A camada 4, olhando de volta aqui, correspondendo à pilha, nós estamos subindo. Já está na camada de transporte aqui. Então, nós estamos em uma rota ascendente aqui. Na camada 4, ele faz o endereçamento entre processos. Meu Deus do céu, o que quer dizer isso agora? Alguém já ouviu falar de processos? Services, processos dentro do Windows aqui? Essa parte eu já vi. Já viu? O que acontece Já. se eu matar um processo aqui, ou ver aqui programas rodando, aplicações rodando? Vai encerrar ali. Encerrar ele, né? Ah, Então vejam bem, olhando para o lado de fora de um computador, eu tenho que saber para quem endereçar o dispositivo do lado de fora, né? Para quem eu estou enviando do lado de fora, no mundo, um pacote. E olhando para o lado de dentro do dispositivo, eu posso ter vários programas usando a rede simultaneamente. O Windows, eu tenho aqui o navegador, o Chrome, eu tenho outra aba do navegador com a teleconferência com vocês. O meu antivírus pode estar atualizando, posso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, posso estar fazendo download. Alguém tem que dizer quando esse pacote sai e quando ele volta, a quem pertence dentro do próprio dispositivo, aqui dentro desse computador. Então, a camada 4, ela faz essa interface do lado de dentro, dizendo, tá, todo mundo aqui desse computador está usando a mesma interface de rede. Quando voltar uma resposta, eu tenho que saber para quem entregar dentro desse próprio computador. Esses processos correspondem a várias coisas, vários procedimentos, programas rodando dentro do mesmo dispositivo e que quando voltar uma resposta, eu tenho que saber para quem entregar essa resposta. Então, até a camada 3 é um endereçamento direcionado ao lado de fora, né? Aqui no mundo, para quem vai ser entregue. E na camada 4 é, quando for enviado um pacote, um pedido, a camada 4 vai saber para quem devolver a informação quando chegar de volta. Também está implementado dentro do sistema operacional essa camada de transporte. Também faz segmentação e remontagem de pacotes. Eu quero enviar uma foto, tem vários megabytes. Mas na rede só suporta 1492 bytes lá. Quem é que começa a segmentar? Quem é que pega esse pacote e começa a fracionar em partes pequenas? Camada de transporte. Camada de transporte também, ela faz um controle de erros nos dados transportados. Também, assim como nas camadas de cima, ela faz controle de fluxo, porque ela quer dividir o acesso à rede dos vários processos que estão utilizando a rede ao mesmo tempo.
ela pode ser orientada à conexão. O que é uma orientação à conexão? Vocês lembram daquela rede de telefonia comutada, como eu tive na aula anterior? Redes de circuitos comutados e redes de pacotes comutados. Vamos olhar só para a rede de circuitos comutados. Alguns protocolos aqui na camada de transporte, eles são orientados à conexão, quer dizer que antes de começar a enviar um endereço para um destino, é enviado um pacote para esse destino dizendo, olha só, queremos estabelecer uma conexão, o processo tal quer conversar contigo e quer te enviar dados. E o destino responde, eu realmente estou aqui, estou aceitando receber informações. E aí, a partir desse momento, o meu dispositivo começa a enviar dados para lá, num fluxo contínuo de informações, que pode ser, inclusive, em dados que foram fragmentados, foram divididos em vários pacotes. E no dispositivo receptor, o protocolo que estiver na camada de transporte vai ter que ser capaz de receber esses dados, organizar eles na sequência, remontar os dados como um todo, como um arquivo grande. Se houver um erro, essa camada de transporte vai pedir para se reenviar aqueles dados de novo. E no final, quando terminou a transferência de dados, ele vai dizer, ó, vou encerrar a conexão, acabou aqui o dado, fecha a conexão. Se a gente olhar na analogia, é como se no final tu desligasse a ligação numa linha telefônica. Então aqui ela simula um comportamento desse tipo estabelecer uma conexão e depois encerrar a conexão quando terminou o processo de comunicação. Então quando a gente olhar na camada de transporte, no protocolo TCP lá, não existe assim um pacote enviado. Existe um pacote enviado abrindo conexão, um recebimento de confirmação, um pacote enviado com dados, daqui a pouco vem um recebimento de confirmação de que aquele dado foi enviado. Existe todo um handshake, um protocolo, uma conversa por trás aí. E é completamente transparente para o usuário. E para a camada de rede, camada 3, que vai receber os dados enviados por isso aqui, a camada de rede trata cada um desses pequenos pacotes aí como uma coisa independente que ela nem sabe o que tem dentro. Ela simplesmente manda. E a camada de transporte faz isso. Abre a conexão, envia arquivos, envia pequenos pacotes de dados, confirma que realmente voltou, pede para reenviar algum que tenha dado problema. Inclusive faz isso aqui, confirmação de envio. Dependendo do protocolo que faz isso. Quer dizer, o dispositivo que está transmitindo, ele consegue confirmar se ele realmente transmitiu, porque o receptor vai confirmar no final e dizer, eu recebi esse pacote, recebi esse, com sucesso. Se eu simplesmente enviar para a camada de rede, camada 3, se foi corrompido o dado no meio do caminho e se perdeu, eu não vou nem saber. Mas se eu enviar através de uma camada de transporte no protocolo que faz transporte e tem todos esses serviços a mais, eu vou ter mais certeza que realmente foi entregue aquela informação. Vamos dizer, se a camada 3 era os correios, que pode perder um pacote no meio do caminho, a camada 4 é os correios com a possibilidade de fazer a confirmação de recebimento, né? Que vai voltar uma cartinha para mim dizendo, ó, foi entregue, beleza. Então tem mais funcionalidades em cima disso aí. Apesar disso, vejam bem, as camadas de cima, as camadas mais de baixo aqui, debaixo do transporte, debaixo de rede, elas não interpretam o conteúdo do que veio da camada de cima. Se você enviar um pacote do protocolo internet versão 4 ou internet versão 6 aqui nesse pacote para baixo, essas camadas de baixo não sabem diferenciar isso aí, eles simplesmente mandam adiante os dados. Assim como quando a camada de transporte enviar um pacote para a camada de rede, não importa se aquilo ali é um fragmento de um dado que tu está enviando, se é o primeiro fragmento, se é o último, se é um pacote de abertura de conexão ou finalização de conexão, a camada de rede não sabe diferenciar. Ela simplesmente envia todos os pacotes como se fossem a mesma coisa. Porque afinal, ela se restringe a o que está dentro do escopo dela mesma processar isso aí. E por último, a gente cai nessas últimas 3 camadas que tem um comportamento mais abstrato aí, que são até mais difíceis de chegar numa ilustração delas. Que são a camada de sessão, camada 5, faz o controle de diálogo, quando se pode enviar, quando se pode receber algo. A sincronização entre as partes dos dados e o fluxo de transferência. Não adianta eu querer transferir 50 megabytes em um segundo se minhas outras camadas não comportam isso. Existe também a camada um pouco mais superior, que é a camada 6, que ela pode realizar algo chamado adequação da codificação de dados. A camada 6 ela tem a ver com algo realmente implícito do sistema operacional para nós aqui que usamos o computador, que é quando eu envio um texto, talvez a representação dos caracteres no meu sistema é uma, o TF6 lá, o TF8, codificação de caracteres ASCII, o que seja, e eu posso precisar representar de outra forma, porque lá no sistema operacional, lá no receptor, a codificação de caracteres é diferente. Então essa camada vai tratar de ficar no meio do caminho.
Outra coisa muito importante, ela pode realizar criptografia, que é esconder de uma certa forma os dados transportados para que alguém no meio do caminho que captura esse pacote não consiga ler o que tem no meio. E que basicamente todo mundo hoje em dia usa quando a gente acessa um site por meio de HTTPS, aqui no início. Passa por um processo de criptografia para que alguém no meio do caminho não consiga ler o conteúdo desses pacotes que eu estou trafegando na ida e na volta. Só conseguem basicamente entender o transmissor e o receptor. Também pode se realizar compressão de dados nessa camada, no meio do caminho. Olha, daqui a pouco eu estou enviando uma imagem, estou enviando um som, que pode ser comprimido por um processo, como a gente comprime arquivos lá, .zip, e diminuir a utilização de dados para o mesmo do trafegado. Veja que interessante. Pode, nesse caso, vejam bem, nessa interface entre a camada 6 e 7, pode ser que a camada 7 entregue mais dados para a camada 6 e a camada 6 entregue menos dados para a camada 5. Se houver possibilidade de compactação de dados. Então, é a única exceção aqui no meio que ocorre em que é possível, numa situação hipotética, em que a camada 7 enxergue uma capacidade de taxa de dados de comunicação maior na camada 6 do que realmente ela consegue enxergar vindo da camada 5, se realizar compressão de dados no meio do caminho. Vídeo sempre passa por compressão de dados, porque o vídeo é uma quantidade enorme de dados e provavelmente a minha webcam, se vocês observarem alguns pixels aqui em volta, eles não estão se mexendo. Então esses pixels não precisam ser enviados em todas as novas imagens que são enviadas para vocês aí. Simplesmente é enviado um comando dizendo o resto dos pixels da tela não se mexeu. E você só viu os dados aqui nas minhas mãos, na minha cabeça, na minha boca se mexendo. Então é uma das características, os dados que não mudam de uma imagem para outra no vídeo, costumam não ser enviados de novo. E essa é uma espécie de compressão de dados. Então, ainda que a minha webcam gere, sei lá, uma dezena de megabits por segundo, talvez a minha webcam gere 5 megabits por segundo de dados. Talvez o que esteja sendo enviado para a rede mesmo seja 500 kilobits, 200 kilobits, dependendo talvez da minha resolução da imagem esteja sendo reduzida também para reduzir o uso da rede. Mas então pode ser feito nessa camada, inclusive, compressão de dados. E isso aqui já se confunde também com a própria camada última de cima, que é a camada de aplicação. E nossa pilha estaria aqui em cima, né? Que é a camada e diz os programas que eu estou usando aqui em cima. Eu estou usando o navegador Chrome. Ele usa o protocolo HTTP, como também usa HTTPS. Eu posso usar um acesso a e-mail por um software específico de acesso a e-mail, tipo Outlook. Usa um protocolo POP3. Eu posso estar baixando torrent por meio de um BitTorrent. Eu posso fazer uma conexão segura para acesso remoto por SSH, ou usar Telnet para controle à distância, FTP para download dedicado, um protocolo específico de transferência de arquivos. Já estão na camada de aplicação, que está muito mais próximo para que é usado aquilo lá. Permite ao usuário o software que utiliza a rede. Acesso de banco de dados, e-mail, transferência de arquivos, terminal e outros aqui. Vamos encerrar por aqui a aula de hoje. A gente termina na próxima aula o que é a rede TCP/IP, mas peço aqui que vocês deem uma revisada nesse resumo das características principais dos protocolos de rede no modelo OSI, que são bastante aqui. O TCP/IP que a gente vai ver em seguida ali resume bastante essa pilha. E como parte final da aula, a gente vai capturar alguns pacotes e observar que dá para ver a divisão entre essas pilhas de comunicação aí dentro desse software de captura de pacotes. Logo depois de abrir o software aqui, vocês vão ver que se tiver essas versões atualizadas, vão aparecer gráficos aqui pequenos indicando o fluxo de dados em cada uma das interfaces, só de forma ilustrativa aqui. E eu sei que eu não estou usando meu Wi-Fi agora tanto, mas ainda assim ele tem um pequeno tráfego de dados e eu estou usando a rede por cabo aqui. Então, dando 2 cliques em cima de uma dessas conexões aqui, eu vou escolher uma que está com atividade para conseguir capturar alguns pacotes. Ele imediatamente vai começar a capturar pacotes aqui muito rápido, porque a gente está numa conferência, uma videoconferência, e vou parar por aqui. Aqui dentro, vou escolher um pacote que tem alguma característica interessante para nós aqui. Basicamente, todos eles aqui são pacotes que carregam o protocolo DP. Provavelmente seja por causa da transferência de áudio e vídeo aqui. Olhando dentro do software captura aqui, tem essa lista aqui de cima de sequência de
pacotes capturados, o tempo que ele entrou, olha só. No tempo 0 entrou um pacote, no tempo 3.99 milissegundos entrou o segundo, no tempo 13 milissegundos entrou outro. São bastante pacotes por segundo. E eu capturei aqui por 5.54 segundos esses 1.200 pacotes. Então é uma quantidade enorme de pacotes circulando, por isso eu logo paro a captura. Se eu não parar, daqui a pouco o meu computador começa a trancar porque enche a memória dele. Eu escolhi um aqui, pode ser até o primeiro que foi capturado. E eu vou puxar ele pela lateral da tela aqui, vou redimensionar os painéis para que eu consiga ler ele melhor. Aqui em cima, ele vai marcar todos os dados que correspondem à camada mais baixa da pilha. Quer dizer, se eu clico aqui em cima, ele vai apontar para mim, perdão, nada errado, ele está apontando para mim todos os dados aqui embaixo, marcando que correspondem ao que foi visto aqui por essa camada de física e enlace aqui embaixo. Quando eu clico em cima de Ethernet 1, ele vai destacar só o cabeçalho do que corresponde à camada de enlace aqui embaixo. Quando eu clicar sobre Internet Protocol versão 4, é um dos protocolos possíveis que ocupou a camada de rede. Então ele destacou os dados que são o cabeçalho só correspondente à camada de rede aqui. Quando eu clico em User Data Protocol, eu sei que corresponde ao UDP, que é um protocolo da camada de transporte. Então, esses dados que ele destacou são o cabeçalho, as informações correspondentes à camada de transporte, que são aquelas informações, aquele overhead que foi inserido pelaquela camada ali. E se eu clicar em Data aqui, não tem nenhum protocolo declarado na mais alto nível aqui, ó. Então, simplesmente, ele já é os dados transportados aqui, que a camada de transporte recebeu de cima. Não é necessário sempre utilizar todas as camadas aqui. Então, 70 bytes são os 70 bytes efetivamente transportados, né? Aqui, se a gente for olhar, até essa proporção aqui ficou bem ruim, né? De 112 bytes, só 70 eram bytes úteis. Também manteve aquela proporção de 42 bytes de overhead, né? Como a gente observou no nosso exercício da tarefa 1. O que mais a gente pode observar aqui, que eu acho bem interessante, na verdade, é abrir cada um desses painéis, com a flechinha que está colado, porque ele nos mostra a interpretação das informações que tem ali dentro. Clicando na internet aqui, corresponde à camada de enlace física aqui, a gente pode ver que nessa camada tem o endereço de destino, que é um endereço físico, constituído de 6 octetos ou 6 bytes, um endereço de fonte de dado e o tipo do protocolo que vai vir na camada de cima. Terceira informação, que é o que responde à informação que esse enlace de dados inseriu no pacote aqui. O que mais ele inseriu. Se a gente olhar, por coincidência no final aqui, ó, vários desses pacotes tem 0800 no final, que são o dado que diz, olha, esse pacote que foi transmitido ou recebido na interface de rede, ele contém dentro dele, o protocolo que vem em cima é IP versão 4. IPv4 aqui, essa interpretação. Então, 8 bytes correspondem a endereço de destino, 8 bytes endereço de origem e 2 bytes dizendo qual é o protocolo de rede que tem em cima. Se eu clicar no Internet versão 4 aqui, também é bem ilustrado aqui, e eu vou citar somente uma das características principais aqui, que é dentro desse cabeçalho aqui, do Internet versão 4, ele tem, por exemplo, vejam ali embaixo nos dados destacados, que o endereço de origem está aqui no meio, e o endereço de destino está aqui também. E esses são os famosos endereços IP, que também são, nesse caso, 4 bytes cada endereço, só que aqui eles estão representados cada byte na base decimal. 64, 125, 250.5. Endereço de origem, endereço de destino, 192.168.0.103, ou 103. São as informações que a camada de rede inseriu para que isso fosse entregue a nível global.
O que veio em cima? Depois da camada de rede vem o teu protocolo UDP. Mas a camada de rede tem que dar essa informação dizendo, olha, eu estou transportando um pacote UDP para saber para quem entregar depois. Então, se a gente for observar bem aqui, tem um campo aqui dentro do protocolo IP, vejam bem, esse é o cabeçalho do protocolo IP, dentro dele tem um campo, eu vou clicar nele agora e vai destacar os dados lá embaixo, que é exatamente isso aqui, me parece, corresponde ao protocolo UDP. Por que aqui embaixo dizia 11, porque aqui diz 17? 17 aqui em cima está na base decimal, e aqui embaixo o 11 está na base hexadecimal. A representação aqui embaixo. Então são a mesma coisa, na verdade. Sendo o DP, a camada de rede, ela vai mostrar para o software, entregar esse pacote para parte do software que interpreta pacotes do DP. E aí, a camada que faz a interpretação do pacote DP vai interpretar essa parte do pacote aqui. Corresponde ao cabeçalho do protocolo DP. E daqui em diante, eu sugiro para vocês que abram aqui o software e façam só uma forma de exercício, capturar um pacote ou capturar mais de um pacote e olhando como foram sendo inseridos mais dados na entrada dele. E eventualmente vocês vão capturar algum pacote que ele não tem todos esses protocolos aí, que seria bem mais simplificado e às vezes tem pouquíssima parte do cabeçalho. Talvez ele só tenha um enlace de dados ou enlace de dados de rede bem mais simplificado aqui. Nem todos necessitam implementar toda essa pilha de protocolos com todas essas funcionalidades aí em cima. Então, eventualmente vocês vão capturar um pacote com outras funcionalidades. Como eu capturei um aqui, que em vez de ter na camada de transporte TCP, ele tem na camada de transporte outro protocolo que se chama UDP. Desculpe, não é UDP, mas TCP. TCP. E ainda em cima disso, ele implementa outro protocolo de camada de segurança, Transport Layer Security, aqui em cima. Então tem ainda mais uma dessas camadas aqui implementadas a mais ainda em cima. Eu não sei interpretar exatamente qual o significado desse aqui, mas eu acredito que isso tem a ver com criptografia. Bom, fica só como um exercício sugerido aqui, a gente vai voltar a usar essa ferramenta outras vezes aqui na disciplina. Quem ainda não conseguiu instalar ela, por favor, instale e me confirme que conseguiu capturar um pacote lá na tarefa 2, que já ficou da aula passada.